Eu sou Kátia Ramanova Ferreira, professora de russo residindo no Brasil. Hoje vou abordar uma dúvida comum. Vou viajar para a Rússia. Quais palavras ou frases eu preciso aprender antes da viagem? Eu tenho aqui um livro Phrasebook. O livro tem 192 páginas. Cada página tem digamos assim, de 5 a 20 expressões. Depende. Vai de tópicos mais simples, por exemplo, conversa do dia a dia, conhecendo pessoas. E tem tópicos tipo comida e bebida, atrações turísticas, hora e data, números. Tem um pequeno dicionário também. Vamos pensar, o que seria mais útil? Provavelmente o tópico viajar. Por exemplo, это нет. Сейчас найдем. Passeando, página 61. Provavelmente a frase... a minha gata tem a sua própria opinião. A frase, извините, где здесь остановка автобуса? Será útil. Desculpe, onde fica a parada de ônibus por aqui? Vamos testar. Извините, вы мне подскажете, где находится остановка автобуса? Да, конечно. Туда, направо, прямо, остановка там. Спасибо. Пожалуйста. Извините, вы мне подскажете, где находится остановка автобуса? Это просто. Вы пойти прямо, потом направо, потом обойти парк по кругу, потом еще раз повернуть направо, и вы увидите напротив магазина автобусную остановку. O que aconteceu? Na expectativa tudo estava certo, mas na realidade a pessoa respondeu do seu jeito normal, já que esse cara falou o russo com ela, mesmo falando com sotaque, ele não usava essa camiseta. Então a primeira coisa para ter em mente, não importa quantas frases você vai decorar, é muito provável que você não vai entender as respostas. E esse é o problema. Segue o contra-argumento. E se eu decorar as respostas também? Ok. Para isso, vamos dar uma olhada nos livros didáticos, nas primeiras lições de alguns livros didáticos. Скажите, пожалуйста, как доехать до Большого театра? На троллейбусе. А где остановка троллейбуса? Далеко? Нет, недалеко, вот она. Me diga, por favor, como eu chego até o Teatro Большой? Como eu chego no Teatro Большой? Com trolleybus. E onde fica a parada do trolleybus? É longe? Não, não é longe. É aqui. Será que alguém avisou a nossa falante nativa de que ela devia ter falado assim? Não, ninguém avisou. Или здесь, например. Извините, где метро Невский проспект? Идите прямо, а потом налево. Небольшое голубое здание – это станция метро. Спасибо большое. Desculpe, onde fica a estação do metrô Nevsky Prospect? Segue reto, depois para a esquerda, o pequeno edifício azul é a estação do metrô. Muito obrigado. De novo, o falante nativo não tem nenhuma ideia. Para uma frase típica, você pode bem receber uma resposta atípica. Estou aqui com a descrição dos níveis para o russo, de A1. A1 mesmo. Vamos ver. Аудирование. Я понимаю слова, которые уже знаю, и простые фразы. Если человек говорит медленно и повторяет слова, которые я прошу, или если я хорошо знаю. Eu entendo as palavras que eu já conheço e frases simples se a pessoa falar devagar e repetir as palavras que eu pedir, ou eu entendo se eu conheço bem o contexto. Bom, no ensino de russo como língua estrangeira, em várias palestras para professores, você pode ouvir esse conceito estranho de um falante nativo preparado. Mas o que é falante nativo preparado? Deve ser um professor que usa o mesmo livro que o aluno usou para estudar, né? Porque entre os falantes nativos dentro do país, que nunca viram um livro esse ou outro, entre eles, qual será a chance de encontrar alguém preparado? Na minha opinião, é a mesma chance de encontrar um unicórnio. E por que um falante nativo comum não vai falar como está escrito nos livros didáticos?
Eu tenho 2 postagens de texto nesse tópico, vou adicionar os links na descrição. Mas a resposta curta é, infelizmente, a maioria dos livros didáticos de hoje, de russo, ensinam uma língua simplificada. Talvez para criar a sensação prazerosa de aprendizagem rápida, não sei, mas a verdade amarga e chata é que russo tem uma estrutura diferente e é aprendido diferente do inglês, do espanhol, do francês e leva mais tempo. Ninguém quer a amargura e a chatice, por isso se mantém o ensino de uma ilusão e agora é claro porque os falantes nativos nunca falam como nos livros didáticos, como os personagens, né? Então, retomando a pergunta, vou para a Rússia. Quais palavras ou frases devo aprender primeiro? Tem 7 palavras mais importantes para qualquer comunicação, se você não fala russo. São essas: я не говорю по-русски, вы говорите по-английски. Formam 2 frases. Я не говорю по-русски, eu não falo russo. Вы говорите по-английски, você fala inglês? A primeira é mais importante do que a segunda, obviamente. Se você quiser, pode adicionar извините. Извините, я не говорю по-русски. Desculpe, eu não falo russo. Mas eu realmente acho que não há nenhuma razão para se desculpar se você não fala uma ou outra língua estrangeira. Mesma coisa com sotaque. Não precisa se desculpar por sotaque. É normal e é natural. Se você não fala inglês, pode substituir по-английски por по-испански, по-французски, по-португальски, espanhol, francês, português, mas vai ficar mais difícil achar algum falante dessas línguas. Neste caso, faria mais sentido usar o tradutor do Google no modo áudio, talvez desde o início. Mesmo se seu interlocutor não falar bem inglês ou uma outra língua, espanhol, francês, português, pelo menos ele vai ficar ciente de que você não fala bem russo e ele vai se adaptar se vocês tiverem que continuar a conversa usando só russo. Desse modo, você mesmo prepara o falante nativo para a conversa. E vamos ter o falante preparado, talvez até bastante próximo aos livros didáticos, aos diálogos dos livros didáticos. Por isso, mais uma vez, as 7 palavras essenciais para viagens para a Rússia. Я не говорю по-русски, вы говорите по-английски. Essa segunda é uma pergunta. Depois dessas 7, você pode aprender à vontade quaisquer frases dos livros Phrasebook, ou dos livros didáticos, ou dos vídeos do YouTube, qualquer coisa. Para isso, você não precisa procurar um professor e fazer aulas. Opa, acabei de fazer uma antipropaganda. O que mais? Se você realmente tem um pouquinho de tempo antes da viagem, seria bem útil aprender o alfabeto para poder ler e reconhecer palavras do tipo toilette, café, telefone, nomes de estações de trem, por exemplo, paradas de ônibus, para se orientar. E outras coisas desse tipo, porque muitas palavras são cognatos e ler em cirílico ajuda muito. Seria uma boa ideia aprender também as expressões de cumprimentos, de despedidas, de agradecimento. A propósito, eu tenho um vídeo sobre essas frases mais comuns e com muitas informações interessantes sobre elas. E basicamente não precisa de mais nada, porque você não vai conseguir desenvolver uma conversa de verdade somente em russo, vamos ser sinceros. E usar somente frases decoradas também não nos leva muito longe. E para conversas estereotípicas, tipo comprar entradas, pedir comida, cumprimentar alguém, ou expressar a sua opinião, o inglês ou o tradutor automático será mais do que suficiente, porque eles servem muito bem para as viagens. Eles não servem bem para a conversa mais elaborada, mas para a viagem, sim. Então, я не говорю по-русски, вы говорите по-английски. Opa, deu? Ah, não, 7, tudo certo. Boa sorte, boa viagem se você vai viajar para a Rússia e até o próximo vídeo. До свидания.